Boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha através da página Igreja Batista das Nações. Você é mais do que bem-vindo a este culto. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 4. A partir do versículo 6 até o versículo 11. Talvez você que não trouxe a sua Bíblia, você pode estar acompanhando aqui no telão. Apocalipse, capítulo 4. A partir do versículo 6. E diz assim a palavra do Senhor: Há diante do trono um como o mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Glórias ao Cordeiro. Feche seus olhos, vamos estar entregando a Ele esse momento, não somente as nossas vidas, mas o culto que lhe é devido. Pai, glória e majestade estão diante de Ti, Senhor. Força e formosura no seu santuário. Bendizei o Teu santo nome, Senhor, e proclamaremos a Sua salvação. Anunciaremos entre as nações as Suas obras e entre todos os povos as Suas maravilhas, e proclamamos: o Senhor reina, Pai. O Senhor reina. Nós somos a Tua igreja, Senhor, a igreja do qual a Sua palavra nos chama de seu povo, a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo excluído, povo exclusivo de Deus, o povo que foi escolhido para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Receba, Senhor, nessa noite a nossa adoração, receba o nosso clamor, Senhor. Receba o louvor, Senhor Deus Pai, de cada pessoa que adentrar essa casa, Senhor. Sonda, Senhor, o íntimo da nossa interioridade, Senhor, e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, ó Deus, pelas veredas da Sua justiça, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite para Te adorar e em uma só voz declararmos que Tu és digno de tudo, Senhor. Pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, e Tua é a glória. Receba a nossa adoração, Pai, receba o nosso louvor. Aleluia. Glórias ao Cordeiro de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Amém. Amém. Aleluias. Os santos e os anjos
coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, só Tu és, Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Aleluias. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Aleluia. Só Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de todo louvor, toda adoração, toda honra, toda glória seja dada somente a Ti, Senhor. Que dia e noite, Senhor, possa subir a Ti a nossa adoração, Senhor. Dia e noite suba a Ti, Senhor, a nossa adoração. E que o Senhor possa recebê-la, Senhor, como aroma suave diante da Tua presença, Pai. Aleluias. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. 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 Tu és digno de tudo. Aleluias. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Vamos declarar que Ele é digno. Tu és digno de tudo. Só Tu é digno, Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, Senhor. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Declara, Ele é digno, Ele é digno. Tu és digno de tudo, Senhor. Aleluia. Pois tudo vem de Ti, Senhor. Tudo é para Ti, Pai. E Tua é a glória, Senhor. Aleluias. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai.
Obrigado, Senhor. Glórias a teu santo nome. Vamos continuar adorando o Senhor. Em espírito e em verdade nós te adoramos, Senhor. Em espírito e em verdade nós te adoramos, ó Pai. Continua recebendo a nossa adoração, o clamor da tua igreja, Senhor, de cada um de nós que estamos aqui, ó Pai, declarando que tu és santo, que o Senhor reina, Pai. Glórias ao teu santo nome, ó Pai. Continua manifestando do teu amor, do teu poder sobre a tua igreja, sobre cada vida, Senhor, que está assistindo essa live, Senhor, que o Senhor continue manifestando do teu amor e revelando, Senhor, a essas pessoas que têm clamado a ti, Senhor. Aleluia. Receba a nossa adoração, Pai. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Senhor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é
nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias. Glórias a teu santo nome, Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz lá em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis e tudo o que vocês fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vive preocupado com coisas alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam, agradecendo por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Senhor, nós queremos neste momento oferecer as nossas vidas diante da Tua presença, os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas sobretudo, ó Pai, te dar graças, ó Pai, pelo dom da vida, Pai. Agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, até mesmo mínimos detalhes que às vezes passa tão despercebido no nosso dia a dia, Senhor. Às vezes nós acordamos, olhamos para a montanha, olhamos para os pássaros e nós nos alegramos porque o Senhor criou tudo isso para a Tua glória, Senhor. E às vezes nós estamos tão preocupados com o amanhã, com o que virá, Senhor, e acabamos esquecendo de desfrutar do agora, aquilo que o Senhor tem feito para que nós regozijássemos nele, Senhor, que é o dia que o Senhor preparou para cada um de nós que estamos aqui, Pai. Que nós possamos perceber o Senhor, ó Pai, numa brisa leve, Senhor, no vento suave. Que nós possamos perceber o Senhor, ó Pai, no sussurro de uma criança, no canto de um pássaro. Que nós possamos perceber, Senhor, a Tua presença, Pai, até mesmo, ó Deus, enquanto nós caminhamos e ali diante de nós o Senhor nos deu um livramento, ó Pai, porque o Senhor está conosco todos os dias. É a Tua palavra que nos diz, ó Pai, que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação do século, ó Pai. E por isso nós reconhecemos neste momento, ó Pai, que nós não somente queremos entregar os nossos dízimos e oferta, nós não queremos entregar somente 10% daquilo que nós temos, mas nós queremos entregar 100% de tudo que somos diante da Tua presença, Pai. E sobretudo, ó Pai, que a nossa vida seja uma oferta nessa noite, que seja a maior oferta nessa noite, ó Pai, o que o Senhor receba, ó Pai, as nossas vidas diante do Teu altar, ó Pai. E que cada família aqui representada, Senhor, cada família que porventura um pai, uma mãe está assistindo essa live, ó Pai, que o Senhor possa ir de encontro com eles, ó Pai, entrar no seu lar, ó Pai, e ali, Senhor, suprir as suas necessidades, ó Pai. Escuta o clamor, Senhor, do seu filho, da sua filha, dos seus servos, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, como nós já acabamos de dizer, para Te adorar, Senhor, e para declarar que o Senhor é Rei, que o Senhor reina, Pai, e dizer obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Receba neste momento os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas sobretudo, receba as nossas vidas diante do Teu altar, Pai, para a honra e glória do Seu santo nome. Aleluia. Tenha liberdade, amados, durante esse louvor de estar trazendo até o gasofilácio do Senhor o seu dízimo, as suas ofertas, mas como já disse nessa noite, que entregue a sua vida diante dEle, coloque a sua causa, aquilo que você está cansado de tentar resolver pelas suas próprias forças, entrega ao Senhor neste momento, Pai, entrega ao Senhor neste momento. É isso que nós vamos declarar. Senhor, Te dou meu coração e tudo que é em mim, Senhor. Entrego o meu viver por amor a Ti, meu Rei. Os nossos sonhos nós rendemos a Ti, e os meus direitos dou. Com orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. Aleluia. Receba a nossa adoração, Pai.
tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluias. Se eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando sua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluias. Nós entregamos tudo a ti, Senhor, tudo que temos, tudo que somos, ó Pai, nessa noite. Entregamos as nossas vidas como o bem mais precioso diante do teu altar, ó Pai. Entregamos nossos familiares, ó Pai. Entregamos nossos relacionamentos, ó Pai. Entregamos as crianças, Senhor, diante da tua presença e pedimos, ó Pai, guarde as mentes dessas crianças do maligno, Senhor. Nós entregamos, Senhor Deus Pai, essa cidade diante de ti. Entregamos a nação diante do Senhor, ó Pai, para que o Senhor seja o Rei, para que o Senhor reine sobre o Brasil, Senhor. Entregamos tudo o que temos, ó Pai, para que o Senhor continue reinando, ó Pai. Aleluias. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluias. Vamos continuar declarando que Ele é a nossa luz e a nossa salvação. E somente a Ti, Senhor, nós renderemos as nossas vidas, ó Pai. Aleluias. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Tu és a minha luz,
Só Tu és santo, Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia. Ele virá, amados. Ele virá. O Rei está voltando. Aleluia. Tu és a nossa luz, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluias. Glórias ao Cordeiro. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Essa é a oração da Tua igreja, Senhor. Esse é o nosso clamor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pai, continua, Senhor, ministrando aos nossos corações nessa noite. Que Teu Espírito venha de encontro, ó Pai, conosco nessa noite. Que nós possamos deixar os nossos ouvidos sensíveis nessa noite para ouvir a Tua voz, ó Pai. Fala aos nossos corações aquilo que de antemão o Senhor preparou para a Tua igreja, Pai. Amém. Os amados podem se sentar. Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? O Senhor já falou seu coração? Com certeza, né?
Só de terminar falando Maranata, ora vem Senhor Jesus, a gente já se enche de esperança, amém? Vamos orar pelos aniversariantes dessa noite? Nós temos o nosso irmão e pastor, o Wellington, amém? A nossa irmã Angélica, ela está aí? A nossa irmã Angélica, tem mais alguém fazendo aniversário hoje ou essa semana? O Neto foi ontem, nós oramos para ele semana passada. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar pelos nossos irmãos, vamos agradecer. Vem cá, pastor, deixa eu orar para você. Vem, irmão Miqueias, amém? Vem cá, irmão Miqueias, chega aqui na frente aqui. Eu vou cantar a amém. Vamos orar, estenda suas mãos. A irmã Angélica que está em casa, amém? Estão pedindo, Netinho, vem aqui, Netinho, vem cá. Amém. Senhor, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, os nossos irmãos. O pastor Wellington, o nosso irmão Miqueias, o Neto, que fez aniversário ontem. Nós te louvamos, Senhor, pela vida desses irmãos, a irmã Angélica, Senhor, que não pôde estar aqui nessa noite. Nós queremos te louvar, Senhor, por cada um deles. Senhor, por mais um ano de vida que se completa, por este novo ano que se inicia. Te pedimos, Senhor, que a Tua bênção, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade seja com cada um deles em cada dia desse novo ano de vida que se inicia. Pai, assim como o Senhor os prosperou nesse último ano, que o Senhor possa dobrar a Tua bênção sobre a vida deles, dar a eles sabedoria, ânimo e força, Senhor, e que eles continuem andando no Teu caminho, no temor do Senhor, e possam ver a Tua graça e a Tua bondade sobre a vida deles. É o que nós te pedimos, Senhor, e te louvamos nessa noite. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Depois você pode dar os parabéns para eles aí, viu, irmão? Quem não deu ainda. Tem um pedido de oração aqui pelo senhor João, avô da nossa irmã Poliane, que está internado. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar por ele. E se você tem alguma necessidade, meu amado, apresente agora a Deus. Você que precisa de uma cura, você que está nos assistindo, que você possa apresentar a Deus. Senhor, nós queremos colocar aqui o senhor João diante de Ti, e na pessoa dele nós colocamos cada um que está sendo apresentado agora. Os que estão em casa assistindo essa live, aqueles, Senhor, que estão sendo lembrados agora por algum irmão que está aqui. Pai, que o Senhor possa tocar de uma forma especial, sarar pelo Teu poder. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor tem esse poder de nos curar, de nos sarar, que em Cristo Jesus, Pai, o Senhor já curou, Senhor, as nossas feridas, as nossas dores, as nossas enfermidades. Senhor, sabemos que isso tem mais a ver com o pecado, Senhor, do que com a cura do corpo, mas Cristo Jesus mesmo manifestou o poder de cura, Pai. E é esse poder, pelo poder do Espírito Santo, que nós estamos pedindo. Manifesta a cura no Senhor João, manifesta a cura em cada irmão, Senhor, que está aqui apresentando alguém, essa pessoa que está sendo apresentada, Pai, a fim de que o Teu santo nome seja glorificado. E não a nós, Senhor, não a nós, é o Teu nome, dai glória. Pai, nós queremos apresentar também cada família dessa igreja, cada irmão que estão aqui, aqueles que não puderam vir, que estão em casa. Senhor, que o Senhor possa nos visitar nessa noite com uma bênção especial, de uma forma especial, Senhor. Que o Senhor venha nos encher com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo. Pai, nós temos pedido ao Senhor que manifeste a Tua glória, o Teu poder, na pessoa do Espírito Santo. Renova aqueles que estão abatidos, Senhor. Restaura aqueles que estão cansados. Olha para aqueles, Senhor, que estão andando por caminhos, Senhor, estranhos ao do Senhor. Aqueles, Senhor, que estão, Senhor, manquejando, Senhor, entre dois pensamentos. Que o Senhor possa restaurar e trazê-los de volta à Tua casa. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor olhe por essa cidade, o Senhor olhe, Senhor, pela cidade de Bela Vista, cada, Senhor, pessoa que faz parte dessa comunidade. Senhor, que as autoridades aqui constituídas, Senhor, possam, Senhor, administrá-la com temor diante de Ti. Te pedimos, Senhor, por nossa igreja, pelo cada ministério, Senhor, da nossa igreja, pelo nosso pastor, Senhor, presidente, pastor Técio, na pessoa de qual nós pedimos pelos aqueles que fazem parte do conselho, por cada família que faz parte dessa congregação. Pai, que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos. Nós temos, Senhor, clamado a Ti por tantas as coisas. Nos dê vida, Senhor, nos dê almas, Senhor. Nos usa para ganhar almas para a glória do Teu nome.
Nós apresentamos a Ti a nossa necessidade da construção do templo, do pagamento do terreno, que o Senhor possa suprir, Senhor, os Teus filhos de uma forma especial. Senhor, aqueles, Senhor, que têm sido fiel, Senhor, possam ainda mais, Senhor, experimentar da Tua provisão para poder compartilhar com esse propósito, Senhor, que tem um tempo, mas é de acordo com a Tua vontade para a glória do Teu nome. E nessa noite que o Senhor venha falar aos nossos corações, é o que nós te pedimos, Senhor. Amém e amém. Meu amado, você que está aqui, abra sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho segundo nos escreveu Mateus, no capítulo de número 9. Eu vou ler a versão Almeida Revista e Atualizada, amém? Às vezes você está com alguma versão diferente, mas nada que impeça a gente de ter um entendimento. Fique de pé no seu lugar em reverência à palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo de número 9, do versículo 9 ao 13, diz assim a palavra do Senhor, versículo 9 em diante. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram a tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo os fariseus perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, não é uma palavra de homem, é uma palavra do Senhor, Pai. Tira de mim toda a prepotência e arrogância de conhecimento humano. Que não seja eu a ministrar, mas o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. Aqueles que aqui estão presentes, aqueles que estão ouvindo essa live, estão assistindo e que no futuro, Senhor, irão assisti-la. Pai, eu te peço que tudo aquilo que for um bloqueio mental, de sentimentos, Senhor, que possa impedir a Tua palavra de frutificar nessa noite, seja tirado da nossa consciência e dos nossos sentimentos. Que uma vez, Senhor, quebrado esses calabouços, Senhor, a Tua palavra possa frutificar para aquilo que ela vai ser liberada essa noite, que é trazer o conhecimento da verdade, porque a verdade nos liberta. Pai, que tudo aquilo que for uma forma de nos distrair, de impedir a Tua palavra de ser ministrada, seja tirado do nosso meio, seja tirado, Senhor, da nossa consciência, para que nós sejamos plenamente, Senhor, atentos ao que vai ser falado. E não a nós, Pai, ao Teu nome da glória, ministra sobre nós, pelo poder do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome, amém, amém, amém. Podeis assentar, meu amado? Essa história, meu amado, de Mateus, eu escolhi ela para fazer a abertura da ministração da palavra essa noite, porque na realidade nós vamos falar de algo, um capítulo maior, e esse capítulo maior, ele tem a ver com essa passagem aqui, porque aqui em tese, né, embora fale aqui da conversão de Mateus, né, o Levi aqui que fala que estava na coletoria, né, ele era um coletor de impostos e ele estava ali prestando um serviço, sendo judeu, prestando serviço para o Império Romano que dominava aquela nação. Esse tipo de pessoa era que era chamado de publicano, era uma pessoa que, sendo judeu, trabalhava para os opressores, por aqueles que dominavam a nação. E isso era horrível diante dos olhos dos judeus. Eles não aceitavam, não gostavam e tinham assim, muita raiva, né, podemos dizer assim, ódio mesmo, das pessoas que prestavam serviço para o Império Romano. E Mateus era um desses. Mas eu não vou falar sobre Mateus nessa noite, eu vou falar sobre o contexto que está aqui. Quando os judeus chegam para ele, né, para os discípulos, né, o versículo 11 diz assim, vendo isso os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Bem, eu falei um pouco sobre os publicanos, e aqui fala de publicanos e pecadores. Quando falar de pecadores na Bíblia, meu amado, dentro de um contexto igual a esse, está falando de vários tipos de pessoas, judeus e não judeus. Os publicanos era restrito àquele judeu que prestava serviço para o Império Romano, mas os pecadores já englobavam não só os judeus, era qualquer tipo
de pecador. E, especificamente, em outras partes, você vai encontrar acrescentando também prostitutas, né, nessa relação de pecadores. Mas toda vez que você lê na Bíblia que os sacerdotes, os fariseus, arguindo Jesus sobre que ele se assentava, né, para comer com publicanos e pecadores, lembra que é uma gama muito grande de pessoas. Era a escória da sociedade daquela época. Eram as pessoas que não eram aceitas em qualquer ciclo, principalmente dos religiosos, principalmente daqueles que se achavam a nata, o suprassumo da religiosidade judaica, que eram os fariseus, os saduceus e os sacerdotes. Mas eu quero falar nessa noite, meu amado, dentro de um contexto mais amplo do que Jesus fala aqui. Eu quero falar sobre... alguns vão falar que são 3 parábolas, outros vão falar que é uma parábola dividida em 3, mas, na realidade, eu prefiro falar que são 3 parábolas, que está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e ficasse com ela aberta, porque nós vamos falar coisas... talvez você já ouviu várias pregações, meu amado, sobre o capítulo 15, principalmente falando da ovelha perdida ou do filho pródigo. Mas esse contexto, meu amado, que Jesus conta essa parábola, ela tem que ser entendida dentro do contexto do que estava acontecendo. Jesus estava falando algo aqui e tinha mais a ver com o povo judeu do que propriamente com a igreja. Se você estuda o Evangelho, meu amado, você vai ouvir Jesus falando assim, para alguns discípulos dele, que ele veio exclusivamente, ou em primeiro lugar, né, melhor dizendo, para salvar judeus. Ele fala assim, eu fui enviado, Pai, para salvar as ovelhas perdidas de Israel. E ele estava falando isso baseado numa profecia que está lá no capítulo 34 de Ezequiel. Nós não vamos ler não, mas só para você saber. Quando ele fala que é o bom pastor, ele estava se referindo a Ezequiel, capítulo 34. Porque lá no capítulo 34 de Ezequiel, fala assim que Deus olhou e viu que os pastores não estavam fazendo papel de pastor. Aí, quando você vai ler no capítulo lá de Ezequiel 34, do 1 ao 16, ele vai falar assim, em alguns versículos assim, olha, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas perdidas, eu mesmo vou ir atrás da desgarrada, eu mesmo vou ir cuidar das ovelhas, porque vocês, pastores, não estão fazendo o papel de vocês. E especificamente nesse capítulo, quando fala pastores, é um contexto, meu amado, dentro da cultura judaica, que não é só o sacerdote. Ali está falando dos líderes, dos reis, daqueles que tinham a competência de administrar a nação, mas especialmente dos sacerdotes. Porque a nação de Israel havia sido levantada e escolhida para trazer ao mundo a salvação. E eles falharam nisso, meu amado. Eles falharam em trazer para o mundo o ser a luz do mundo. Quando Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, na realidade você vai ler principalmente os livros do profeta Isaías, o profeta messiânico, e você vai ouvir Deus falando ali através do profeta que a nação de Israel seria a luz para as nações, mas eles não cumpriram o papel. Aí Deus teve que descer e fazer a parte dele. É claro, você vai falar assim, mas Deus não sabia? Sabia. O plano de salvação já estava preparado. Mas é só para você entender um contexto, meu amado, do que nós vamos falar nessa noite. E aí, no capítulo de número 15 de Lucas, começa, no versículo 1, começa falando justamente o que nós vimos lá em Mateus. Mais uma vez, ele fala assim, Lucas capítulo 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então você vê que é o mesmo contexto daquele momento em que Mateus foi chamado para ser um apóstolo. É o mesmo contexto do jantar que ele deu para aquelas pessoas e que ele convidou os amigos dele. Ele era um publicano, então imagina a casa dele cheia de publicano. E, consequentemente, aqueles publicanos não tinham uma vida assim muito, vamos falar assim, muito santa, né? Então, eles não preocupavam com quem sentava à mesa com eles, porque eles eram rejeitados pela própria nação, então, para isso, era indiferente. Mas os líderes judeus, como está aí no versículo 2, todo mundo que via Jesus indo atrás sentando com essas pessoas, falava assim, por que ele senta, né, com publicanos e pecadores? Aí Jesus, baseado nisso, vai falar essa parábola. E como eu disse, alguns vão falar que é uma parábola só,
alguns comentaristas. Eu prefiro falar que são 3, porque elas têm contextos bem específicos. E Jesus fala assim, então, no versículo 3, então lhe propôs Jesus essa parábola. Qual dentre vós é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando, apanha no ombro sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A cerne, meu amado, a mensagem principal dessas parábolas é esse versículo 7, que vai ser repetido várias vezes aí nesse capítulo, que diz assim, que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 que não precisam de arrependimento. Então, a cerne desse capítulo se chama arrependimento. Mas não é só o arrependimento. Aqui nós temos, meu amado, a Trindade trabalhando. Muita gente lê o texto e não percebe. Nós vamos ver aqui Jesus trabalhando com a redenção, nós vamos ver aqui o Espírito Santo trabalhando com a santificação e a restauração da pessoa, e nós vamos ver um pai que espera o arrependido voltar para casa. Amém? E a gente vê que, eu vou ler aqui a segunda parábola, porque depois nós vamos ficar um pouquinho mais na terceira. Na segunda parábola, a partir do versículo 8, Jesus vai falar assim, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, preste atenção nas ações dela, acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente. São 3 ações que você tem que prestar atenção. Quais são? Acender a candeia, varrer a casa e procurar diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Preste atenção no que Jesus fala agora. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se você voltar um pouquinho, meu amado, e ler o versículo de número 7, diz assim, e haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Aqui no versículo 10, ele vai falar que há júbilo diante dos anjos. Aqui você já começa a ver que Jesus começa a dar uma diferença no sentido da parábola. As 3 coisas que você encontra nessa parábola, meu amado. 3 coisas. Uma ovelha perdida, preste atenção nisso. Uma dracma perdida e um filho que se perdeu. Preste atenção que a ovelha se desgarrou, se você ler o texto aí. A dracma foi perdida, mas o filho saiu de casa por vontade própria. O filho não saiu porque alguém enxotou ele, porque alguém mandou ele embora. E isso aqui, meu amado, a gente já começa a aprender algumas coisas sobre o que Jesus está ensinando aqui. A primeira coisa, quando ele fala aqui, eu citei aqui, chamei a atenção que ele está falando para judeus, e falei da profecia lá de Ezequiel 34, por quê? Porque essa primeira parábola, Jesus está sendo bem incisivo falando para os judeus. Lá no capítulo 10 de João, Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. E ele vai falar assim, olha, e eu ainda tenho outras ovelhas de outro aprisco, que eu ainda preciso buscar ali. Ele faz uma divisão entre os judeus e os gentios. Mas aqui especificamente, ele começa falando que ele veio especificamente, em primeiro lugar, para os judeus que estavam perdidos. E isso aqui, os judeus entendiam o que ele estava falando. Jesus está falando que entre eles havia uma diferença. Havia aqueles que se achavam acima de todos, as 99, mas ele veio principalmente procurar aqueles que, fazendo parte dessa nação, se perderam. É interessante, meu amado, que eu lendo um comentarista sobre isso, ele usou uma ilustração interessante. Ele falou assim que a ovelha, ela não foi enxotada, né? Ela simplesmente se distraiu do caminho. Ela simplesmente, eu fiquei imaginando, né? A gente vê alguns desenhos de ovelha, aí tem aquela ovelhinha, tem um desenho que fala sobre essa parábola,
né, das 100 ovelhas, não sei se alguém já assistiu, que mostra uma ovelha, ela vai seguindo assim uma borboleta, ela vai seguindo uma borboleta e de repente ela olha para trás, ela não está mais junto das outras. É interessante, meu amado, porque a ovelha é uma criatura, aqui usada como metáfora, sem inteligência. Ela vai para um caminho errado sem saber o risco que ela está correndo. E muitas pessoas, embora aqui esteja falando de judeu, são como essas ovelhas, meu amado. Muitas pessoas, às vezes, se convertem e se desviam. Aceitam Jesus como Senhor e simplesmente se perdem. Embora aqui está fazendo um contraponto contra os líderes religiosos. Mas as pessoas se distraem pelas coisas que agradam, principalmente no tempo que nós vivemos hoje. As ovelhinhas, como eu falei aqui, me perdoe, espero que você entenda a metáfora, ela age por instinto, ela não age pela razão. Uma ovelha não age pela razão, ela age porque ela é um instinto, ela sabe. E a ovelha, como está lá no capítulo 10 de João, fala assim, Jesus fala assim que a ovelha que pertence a ele, escuta a voz dele, ouve a voz dele. E a ovelha, meu amado, quando ela age, quando se fala de instinto, ela não está agindo com inteligência, ela não é racional. E muitas pessoas se perdem, meu amado, quando elas perdem a racionalidade da fé. Muitas pessoas, vão para o caminho porque acham outras coisas mais bonitas do que a palavra de Deus. Muitas pessoas se perdem no caminho porque seguem uma borboleta colorida. Porque Cristo muitas vezes não é bonito. E a palavra diz que ele não tinha beleza nenhuma, humanamente falando. Depois lá em Apocalipse é diferente, né? Os olhos são de fogo, né? O cabelo é branco como a neve. Mas, humanamente falando, a Bíblia fala que ele não tinha beleza. Em qual sentido que é isso? As palavras de Deus não é para agradar as pessoas, meu irmão. A palavra de Deus é para chamar as pessoas a uma consciência. As palavras de Deus é para despertar as pessoas para uma realidade, que muitas vezes elas se perdem distraídas. A dracma, meu amado, era uma moeda grega que a mulher perdeu. É interessante isso aqui, eu não sei se você já ouviu, mas eu vou falar algo e gostaria que você prestasse muita atenção. Na parábola da ovelha, nós temos a pessoa de Cristo, fazendo a redenção, indo atrás. Não foi isso que Jesus veio? Desceu ao mundo para pagar um preço. Redenção significa remir, pagar um preço, para resgatar. Então, nós vemos na primeira parábola a pessoa de Cristo sendo revelada. Jesus, o bom pastor, vindo atrás daqueles que se arrependem. E aqui diz assim, no capítulo, no versículo 7, que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui já é um contraponto, meu amado, a religiosidade. Quando a pessoa acha que por ser salva ela é melhor do que os outros. Justo, meu amado, é um pecador que foi perdoado. Amém? Justo, a palavra santo, a maior definição que eu não esqueço, que eu li uma vez no livro de Max Lucado. Santo é um pecador que foi perdoado. Nós não somos melhores do que ninguém lá fora. Nós nos tornamos dignos agora porque nós aceitamos Cristo como Senhor. E o sangue dele nos purifica. Nós não somos nem um pouquinho melhor do que todos que estão perdidos no mundo. A única coisa é que nós fomos despertados pela palavra na consciência e reconhecemos que nós precisamos de um Salvador. Na dracma, fala assim que uma mulher tendo 10 dracmas, preste atenção, 10 dracmas. A dracma, como eu falei, meu amado, é uma moeda grega. Ela equivalia a um dia de trabalho. E ela era equivalente ao denário romano. E o que isso significa? Ela fala do esforço humano, de um dia de trabalho. Aqui está falando, aí você pode falar assim, puxa vida, a mulher trabalhou 10 dias. Não. É interessante, eu amo a Bíblia. Deus sabe como eu amo a Bíblia e como Deus se manifesta através das metáforas. Aqui fala da mulher, meu amado, porque ela está falando do Espírito Santo. Eu falo assim, mas Espírito Santo, mulher? O que tem a ver? Aqui está falando da igreja, meu amado, atuando pelo poder do Espírito Santo. É interessante que a Bíblia fala da igreja de duas formas, não sei se você já reparou nisso. Ela fala que hoje nós somos a noiva, amém? E quando ele voltar, nós seremos o quê?
a esposa. Você já reparou isso, que ele faz diferenciação? Que a noiva está sendo preparada para o noivo, até que se aconteça as bodas do cordeiro. Então o casamento não é aqui, nós estamos sendo preparados aqui para algo que vai acontecer no futuro. E quando você vai ler lá o livro de Efésios, por exemplo, e outros, que eu não vou citar aqui, eu separei, amanhã eu vou compartilhar com os irmãos, tem todos os textos lá, tá, irmão? Eu vou compartilhar. Mas se você vai ler, tem uma passagem que eu amo muito, faz uma equiparação da igreja com a noiva, e fala assim que o Espírito Santo está nos preparando para Ele, nos lavando, nos purificando para encontrar com Ele. A noiva está sendo preparada, nós ainda não estamos preparados. Aí você fala assim, mas por que ele usa então a figura da mulher? E por que fala 10 dracmas? Aqui não está falando que ela trabalhou 10 dias e ganhou 10 moedas. Eu não sei se você gosta, eu estava conversando com o Yuri aqui no começo, a gente estava falando sobre arqueologia, eu amo arqueologia, história bíblica e cultura bíblica, meu irmão. Eu não sei se você já reparou, mas as mulheres do Oriente, até hoje, elas usam umas moedinhas. Já viu? Elas fazem tipo uma tiara de moeda. Algumas prendem no lenço e algumas é uma tiara mesmo, prende aqui assim. Algumas tem tantas moedas que elas fazem assim, desce e vem sobre o busto. Você sabe o que significa aquelas moedas? Aquelas moedas representam um dote de casamento. Em muitas culturas, não é todas, meu amado. Ela representa que aquela mulher tem um compromisso, é uma noiva. E ela já recebeu o dote, ela pertence a alguém. Essa mulher aqui ficou doida, meu amado, porque ela é noiva, em tese, aqui não fala, mas pela cultura ela era uma noiva. E ela perdeu, das 10 moedas que ela tinha de dote, ela poderia ter 100, meu amado, aqui ele colocou 10. Ela perdeu uma. E se ela saísse para a rua, meu amado, faltando uma, as pessoas já começariam a julgar ela. Falaram assim, olha, ela vendeu o dote dela antes do casamento. Os irmãos estão entendendo? Por isso que ela ficou desesperada e foi e acendeu a candeia. A candeia, meu amado, acesa, representa a revelação da palavra. E quem faz isso é o Espírito Santo. É Ele que nos ilumina. Jesus falou assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas Ele foi para o Pai. E Ele teve que mandar um outro Consolador. E quando esse Consolador viesse, o que Ele falou? Ia nos revelar toda a verdade. A candeia acesa, meu amado, representa a revelação da palavra. E quando fala que ela varreu, significa que ela estava limpando, restaurando. E quando você vai ler ali as epístolas de Paulo, você vai encontrar essa figura na pessoa de quem? Do Espírito Santo. Que nos limpa, que nos revela a verdade. E a Bíblia fala que através dessa verdade, como está lá em João 17, a tua verdade os tem limpado. E em outros textos vai falar que Ele nos purifica pela palavra. Então, você vê aqui um contexto, se na primeira parábola estava falando da mulher, da ovelha e do bom pastor, que é Cristo, na redenção, aqui da mulher está falando da santificação, da restauração humana pelo poder do Espírito Santo e da palavra. E aquela mulher, então, meu amado, ela tinha 10 moedas e perdeu uma. É interessante que a moeda é grega. Ele podia ter usado aqui uma moeda judaica. Ele não usou, o autor, né? Eu não sei no dia lá qual que Jesus usou, mas o autor que escreveu uma moeda grega. Eu lendo isso aqui, eu falo assim, Senhor, mas eu já vejo aqui, se a ovelha representa, meu amado, os judeus, como a profecia lá de Ezequiel 34, aqui já vai apontando para nós, os gentios, a moeda. É interessante, meu amado, que se a ovelha se perde por não ter inteligência, é interessante que a moeda não sabe o valor que tem. Pega aí uma nota de 50, de 200, de 100, pergunta para ela assim, você sabe quanto você vale? Ela é um ser inanimado. Só tem valor para quem o possui. Amém? A moeda não sabia do valor que ela tinha. A moeda não fazia diferença de outra coisa, a moeda estava suja. Aí você fala assim, como é que você sabe que ela estava suja? Porque ela teve que varrer a casa. Aquela moeda já estava usada, né? Então, em qualquer lugar que ela caía, ela não destacava com brilho. Os irmãos estão entendendo? Ela não destacava com brilho. Imagina você num ambiente fechado, eu não sei se você sabe como que é as casas da época aqui. As casas aqui não é igual às casas do Ocidente, viu, amado? As casas do Ocidente, quanto mais luz, né, a gente faz a casa para ter luz, né? Janela, para receber a luz do sol. Lá não, lá eles fazem umas janelinhas, na época, né?
Hoje eu não sei, hoje eu acho que é igual a gente. Mas na época eles faziam uma janelinha pequenininha. Então, mesmo de dia, eles precisavam manter o quê? A candeia acesa. A candeia, os irmãos sabem o que é, né? Aqueles que põem o óleo lá dentro, põem um pavio e acende a candeia acesa. Aí você imagina um ambiente escuro, se aquela moeda estivesse brilhando, ela passava assim a candeia, o que ela ia ver? O brilho da moeda. Amém? Não é isso? Só que ela precisou fazer o quê? Varrer. Ela precisou limpar e procurar diligentemente, que diz a palavra. Assim é o Espírito Santo, meu amado. Procurando as pessoas para se convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Assim é o Espírito Santo querendo revelar para as pessoas: você é um pecador e precisa ser salvo. Você não sabe o valor que você tem. Você não sabe o quanto foi pago por você. E muitas pessoas, meu amado, preferem ficar no lixo sem brilho do que receber a glória de Deus na sua vida. Então, nós temos aqui na primeira Cristo e na segunda nós temos o Espírito Santo atuando pela igreja, através da igreja. E nós já vemos aqui, meu amado, algumas coisas sendo reveladas. Aí nós vamos para a última. Essa última é muito conhecida, né? Mas tem um aspecto aqui que eu acho que você nunca percebeu. Antes de passar para essa última parábola, no versículo 10, Lucas 15, 10, vai falar o seguinte: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez, meu amado, está falando que o céu se regozija quando um pecador faz o quê? Se arrepende. O céu não fica feliz com o justo quando ele dobra o joelho, porque se espera que o justo busque a Deus em oração. O céu não fica feliz quando a gente dizima a oferta. O céu não fica feliz quando a gente canta bonito na igreja, ou quando a gente prega bem, ou quando a gente escreve bem. Mas o céu fica feliz quando um pecador reconhece que precisa de salvação. Aqui já começa uma diferença enorme, meu amado, para aqueles que são religiosos. Então, meu amado, a ovelha era uma criatura sem inteligência, agia por instinto e não sabia o risco que corria, se distanciando, se desgarrando das demais ovelhas. A moeda, meu amado, era um objeto sem vida, só tem importância para aqueles que o possuem. Muitas pessoas não entendem, por ser pecador, ele acha que... deixa eu falar algo para você, meu amado, preste muita atenção no que eu vou falar. Aqui dentro, em qualquer lugar do mundo, não existe um filho mais amado do que você e do que eu. Sabe por quê? Porque ninguém é mais amado por Deus do que um, do que o outro. Você pode fazer coisas que agradam mais a Deus. Isso sim a Bíblia fala. A Bíblia fala que sim, você pode fazer algo que agrada a Deus. Mas amado, todos nós fomos amados da mesma forma. Porque Jesus morreu por todos nós. Por aqueles que crêem nele, se arrependem do pecado e através dele busca a salvação em Cristo Jesus ao Pai. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente se acha melhor do que os outros. Mas a moeda, ela não tem consciência do valor que ela tem. Mas nós passamos a ter consciência do nosso valor quando nós olhamos para Cristo no Calvário. Pedro vai falar assim na carta dele que não foi por sangue de bode, nem em Hebreus também fala algo parecido, nem de ovelhas, nem de cordeiro, que vocês foram comprados. O termo que ele usa lá é comprados. Em Hebreus vai falar assim que um preço foi pago por vocês. E não foi um preço de moeda, não foi um preço de ouro, não foi um preço mas pelo sangue precioso de Cristo. E esse é o valor, meu amado. O nosso valor. O valor que você precisa reconhecer, precisa entender que você tem. Um valor que fez um Deus deixar toda a glória dele, se vestir num corpo humano e morrer para poder nos redimir, pagando um preço altíssimo. Você precisa entender isso, você que está em casa ouvindo, você precisa entender isso. Esse é o seu valor. Você não vale menos que nenhum aí fora, você valeu todo o sangue de Cristo derramado naquela cruz. Ele não derramou nenhuma gota a mais, nem por mim, nem por nenhum que está aqui, mas Ele derramou igual por todos aqueles que crê e aceita Ele como Senhor.
Mas a Bíblia vai falar nesses 2 versículos que só há regozijo no céu quando o pecador se arrepende. Porque sem arrependimento não há salvação. Não há salvação. E o arrependimento diz respeito a uma mudança de vida. Porque se eu olhar para a minha vida e ver que eu estou do mesmo jeito que eu estava o ano passado, significa que eu não estou deixando a candeia ser acesa e nem a casa ser varrida. Ou seja, eu vou continuar ainda sujo no meio da sujeira. Ah, mas você está na igreja. A igreja é só um lugar, meu amado, onde nós nos reunimos. A verdadeira igreja é a esposa que vai casar com o cordeiro lá nas bodas. Nós estamos ainda como noiva sendo preparado. E indo para a terceira parábola, a partir do versículo 11. Vai falar assim. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Aqui você já começa a entender, meu amado, que esse pai aqui, ele não faz nada por constrangimento. Esse filho aqui não pediu nada errado para o pai. Eu já vi gente falando, pregando, que ele causou, né, vamos falar assim, desgosto no pai, porque estava dizendo como se o pai dele fosse morto. Pode até ser. Mas, por lei, na lei judaica, ele já tinha o direito ao que ele estava pedindo. Ele já tinha direito. E pela lei judaica, se os pais, assim como é no Brasil e em qualquer outro lugar, se os pais querem passar para o filho a herança em vida, têm o direito de fazer porque é previsto em lei. Amém? Então ele não estava pedindo algo ilegal. Ele não estava pedindo nada que fosse assim um absurdo. A única coisa que ele pediu a parte dele, porque sendo mais novo, ele tinha direito a apenas uma parte de 3. O filho mais velho ficaria com 2. Pegaria toda a herança, dividiria em 3, 2 ia para o filho mais velho, que era o previsto na lei judaica, e ele ficaria com uma parte. E ele estava satisfeito com essa uma parte. O pai deve que era muito rico, né? Ele estava muito satisfeito. Aí diz assim, 12, o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. O que me chama a atenção nesse versículo é que o pai não falou não. O pai falou: toma, é o seu direito, pode ir. Aí diz assim, presta atenção, que ele pediu antes de colocar o plano dele em ação. Eu não sei se o pai aqui soubesse o que o filho ia fazer, se ele daria. Amém? Seu filho pedir algo que você sabe que vai fazer mal para ele, você daria? Então, de certa forma, a gente pode entender que o filho aqui foi assim um pouco, enganou o pai dele, vamos falar assim, né? Assim são algumas pessoas que vêm na igreja, que só quer a bênção. Me dá o que é direito meu. Me dá o que me pertence. É isso que eu quero. Eu quero a cura. Eu quero ficar rico, né? Teologia da prosperidade. Eu quero ter o melhor emprego, eu quero ter a melhor família, eu quero ter a melhor esposa, o melhor filho. Isso tudo a Bíblia fala que nós teremos se servirmos ao Senhor com fidelidade, porque é a promessa dele para a nossa vida. Então, ele, de certa forma, pediu o que é direito dele, representando aquilo que muitas vezes nós pedimos para Deus. Muitos pedem, meu irmão. Quantas pessoas você conhece que vêm na igreja, vão abençoado e vão embora? É ou não é? Amém? Conheço vários. Ficaram um tempo na igreja até ser abençoado. Foi abençoado, acabou o problema dele. Meu negócio é ficar na casa do pai até eu pegar a minha herança. Peguei minha herança, eu racho fora. Aí vai falar o versículo 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era, você vê que ele primeiro pediu, para depois executar o plano. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, ou seja, usou até acabar todos os seus bens, vivendo dissolutamente, sem regra, sem compromisso com nada. Ele gastou tudo, ele foi aproveitar a vida. Preste muita atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante, você vai entender a parte lá no final. Ele foi viver a vida. E é igual eu falei para você, meu amado. Às vezes a gente costuma falar na igreja assim, né? Tem gente que não é curado, porque se Deus curar, ele vai aproveitar a vida. E de certa forma é uma realidade, meu amado. Tem pessoas que foram muito abençoadas, ele desvia. Ele desvia mesmo. E estou falando de coisas que eu conheço, viu, meu amado? Deus é testemunha. Tem gente que não pode ficar muito abençoado, que eu falo com riquezas materiais.
porque ele acaba perdendo o compromisso dele com Deus. Então, primeira coisa, ele pede para o pai, não fala para o pai o que vai fazer, assim que o pai está, ele pega e vai embora, vai aproveitar a vida. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. É interessante que muitas pessoas vivem tão explicitamente, dissolutamente, diante de Deus, que ele não sabe que amanhã só pertence a Deus. Você não sabe o que vai acontecer. Dentro da casa do Pai, meu amado, você tem quem te guardar. Dentro da casa do Pai, você tem quem te protege, quem te guarda, quem supre a sua necessidade. Amém? Foi falado aqui hoje sobre Filipenses. É um livro, é uma epístola tremenda que fala de ser suprido em Cristo Jesus. Aconselho você a ler o capítulo 3, capítulo 4 de Filipenses. Leia com muita atenção. Lá fala que nós somos em Cristo Jesus suprido em tudo, segundo as riquezas da glória dele. E aquele jovem achou que, primeiro, que a riqueza seria eterna. Segundo, que ele não sabia que naquele país ia vir uma necessidade. E assim é muitas pessoas. Vem para a igreja, recebe a bênção, mas ele não sabe que depois da manhã ele pode ter outra necessidade. Ele pode ser afligido por algo que não vem de Deus. Às vezes até a causa dele mesmo. Aí diz assim, consumiu tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Gastou o que tinha, não guardou nada. A Bíblia nos ensina a planejar bem, né? Não viver com ganância de guardar dinheiro, porque vamos passar, eu esqueço o nome disso, passar necessidade. Mas ter o suficiente para vocês. Em algum revés da vida, você tem um recurso ali. Um médico, né? Alguma coisa, você tem que ter. Socorrer alguém. Aí diz assim o versículo número 15, ele passou necessidade, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Assim é todo aquele que se afasta de Deus, meu amado. A primeira boia que é jogada na água, ele agarra. É ou não é? O camarada está lá no meio do oceano, meu amado, está afundando, né? Titanic despedaçou, porta, o que tiver, ele vai pegar ali e vai ficar flutuando. Na água fria, na vida. E o que acontece então, meu amado? A primeira boia que é lançada, e às vezes quem lança a boia é o diabo. Às vezes com uma ideologia, às vezes com uma religiosidade ou uma religião falsa. Uma saída. E a pessoa já vai logo e pá, pega, sem antes se arrepender. Aquela pessoa pega aquela saída que é dada, sem pensar se aquela saída era a saída de Deus. E diz assim que ele foi guardar porcos. Meu amado, isso aqui para os judeus, eu fico imaginando a cara dos sacerdotes. Jesus, porque Jesus está falando deles. Lá no finalzinho você vai entender. Jesus está falando deles. Aí fala assim que ele foi guardar porcos. E para os judeus, meu amado, a pior coisa que tem era duas coisas que ele, inclusive, gostava de chamar os outros. Eles gostavam de chamar os outros de cães, cachorros e de porcos. São dois animais que para eles... É igual eu falei para você, tem uma série que passa aí que o Mateus lá queria um cachorro. Eu falei assim, nossa, esse trem está meio atrapalhado. Judeu, não hoje, viu, mamãe? Na cultura lá da época, tá? Amém? Só para os irmãos entenderem. Aí fala que foi guardar porcos, que é o pior de todos. É por isso que Pedro vai contar lá, que quando uma pessoa vai se afastando de Deus, é como diz o adágio, né? O cachorro volta ao vômito, ele usa os dois animais, e o porco lavado à lama. Ele usa os dois animais. Mas aqui, ele fala que foi guardar porcos. Isso aqui já deve ter causado, como se tivesse dado um murro na boca do estômago de cada judeu que estava ali. Não os publicanos, não os pecadores, mas os religiosos. Aí ele continua falando. Ali desejava ele, olha tanta fome, meu amado. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Preste atenção que ele tinha que pedir para comer a comida do porco. Aqui está falando que ele foi lá, enfiou a mão e pegou lavagem e comeu, não. Aqui fala que ele queria comer e ninguém dava. Assim, meu amado, é uma pessoa que se afasta de Deus. Ele pega a primeira boia que passa, ele pega a primeira saída que tem, e a tendência é ir de mal a pior. Ali, meu amado, ele queria comer, e diz assim que ele queria comer a comida do porco e ninguém deu. Isso quem faz é o diabo, meu amado.
Satanás só quer que o homem vá cada vez mais para o fundo da pocilga do pecado. E geralmente essas boias que Satanás lança, meu amado, na realidade não é boia, né? É uma âncora pesada que só vai afundando a pessoa na areia movediça do pecado. E a pessoa às vezes não percebe. Esse jovem aqui, esse rapaz mais moço, ele só percebeu, meu amado, e graças a Deus, né, porque na parábola, a gente pode falar assim, é uma parábola, mas graças a Deus, quando uma pessoa percebe a tão fundo que ele está indo, quando está distante de Deus. Essa pregação aqui, meu amado, não é uma pregação só para nós cristãos, não. É uma pregação para qualquer um, porque esse aqui é o estado do ser humano distante de Deus. Aqui está falando especificamente dos pecadores e dos publicanos, lá do começo. Esse filho mais moço são aqueles, meu amado, que querem aproveitar a vida, como nós vemos por aí, achando que não há em nenhum momento alguém que ele vai prestar conta. E a Bíblia fala assim que haverá um dia que todos nós iremos sim, diante de um tribunal, prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos com o nosso corpo, com aquilo que nós fizemos, com o que Deus nos deu, principalmente com a nossa vida. E aqui fala, meu amado, principalmente deles, e nós podemos enquadrar aqui também os gentios. E podemos enquadrar aqui os gentios dentro desses publicanos e pecadores, que com certeza havia ali. Porque havia muitos gentios que eram prosélitos, né, que se convertiam ao judaísmo. Aí continua aqui e fala assim, só aí, meu amado, quando ele chegou no fundo, no versículo 17, fala assim, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele viu, meu amado, que o pai dele tratava melhor o empregado do que aquelas pessoas tratavam os empregados dele. Tem gente que olha para nós que é crente e fala assim, nossa, a vida dele é tão complicada, cheia disso, mas nós somos muito mais tratados do que qualquer um que está aí fora. Mesmo sendo um servo, um empregado, falho, cheio de defeito, nós somos melhor tratados do que qualquer um que está aí fora. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, principalmente para quem está ouvindo, vai ouvir no futuro. Nem todo mundo que está no mundo é filho de Deus. A Bíblia não fala que o mundo inteiro é filho de Deus. Isso é um engano do diabo. Todos nós somos criatura, mas a Bíblia fala que só é filho de Deus aquele que creu em Jesus e aceitou Ele como Senhor e Salvador e anda segundo os seus princípios e aquilo que está pregado na palavra de Deus. O resto é apenas criaturas mortas, que não sabem que estão indo a passos largos para o inferno. A realidade é essa. E esse homem aqui, esse jovem, ele chegou mais fundo do poço, do pecado. Mas ele ainda, lá no último minuto, ele reconheceu que havia alguém sendo melhor tratado do que ele. Aí diz assim, no versículo 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Preste atenção, meu amado. A primeira coisa para você ser restituído, ou ser aceito, ou ser reconduzido como filho de Deus, é reconhecer que você pecou contra Ele. Lá no versículo 7, no versículo 10, diz assim, que há mais alegria, regozijo no céu, ou diante dos anjos de Deus, para um pecador que se arrepende, do que outros que não se arrependem. Preste atenção no que esse filho fala, pequei contra o céu e contra ti. Ele estava reconhecendo que o erro dele não era só contra o pai, era também contra Deus. Às vezes os nossos pecados, a gente relaciona os nossos pecados apenas com as pessoas que estão à nossa volta. Mas qualquer pecado que cometemos, meu amado, qualquer pecado que cometemos, ele é, antes de tudo, contra Deus. Ele é, antes de tudo, contra Deus. No versículo 19, ele vai dizer assim, pai, pequei, no versículo 18, pai, pequei contra o céu e diante de ti. E no 19, vai dizer, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele já não queria ser tratado como filho, ele aceitava ser um empregado. E a Bíblia fala que nós somos servos do Senhor. Amém? Nós somos servos. Antes dele ser pai, nós temos que primeiro aprender a ser servo. A reconhecer Ele como Senhor, como dono de tudo.
É interessante, meu amado, que ele fala assim, versículo 20, levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Preste atenção aqui, em nome de Jesus. O pastor foi atrás de quem? Amém? Só tem uma pessoa prestando atenção. O pastor foi atrás da... A mulher diligenciou, acendeu a candeia, varreu a casa, procurando quem? A dracma. Quem foi atrás do filho? Ninguém. O pai não foi atrás do filho. Às vezes a gente gosta de falar, né? O pai esperava a volta do filho. E a esperava ansiosamente. Mas ele não foi atrás do filho. Ele não foi atrás do filho. Porque a redenção começa com Cristo. Amém? E ele já deu o preço que foi pago. A santificação e a restauração é com o Espírito Santo. E ele já derramou o Espírito Santo. Então agora ele espera que as pessoas se arrependam e volte para casa. E volte para casa. Aquele pai estava ansioso, porque diz assim que viu o filho. Ou seja, todo dia, isso sim pode ser uma verdade. Todo dia, no final da tarde, ele olhava para o caminho por onde o filho saiu, esperando que ele voltasse. Isso com certeza ele fazia, porque aqui dá a entender isso. Diz assim, ó. Quando seu pai o avistou, mesmo aquele jovem sujo, maltrapilho, arrebentado e descalço, um detalhe, e descalço. Descalço, meu amado, só andavam os escravos, amém? Naquela época. Escravo não usava sandália. Escravo que eu falo, escravo mesmo. De longe, apesar disso tudo, o pai reconheceu o filho. E antes mesmo de dar a joia, de dar a roupa, de dar a sandália, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Não importa o seu estado. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Não importa o seu estado, meu amado. Não importa o que você tem feito. Deus não pergunta, o pai não perguntou para o filho, por onde você andou? O que você fez, seu filho bastardo? Ele reconheceu o filho de longe. E apesar de tudo que o filho fez, ele foi, correu, o abraçou e o beijou no estado que o filho estava. É isso que Deus faz por nós, meu amado. E esse mundo cruel não aceita isso. Não importa o que você tenha praticado, não importa o que você tenha feito, não importa por onde você tenha andado, não importa se você está maltrapilho, não importa se você está descalço, não importa se a sua roupa está rasgada, se você está cheirando a chiqueiro. Ele corre, te espera e te abraça e te beija para poder te restaurar a posição de filho. E o mundo não entende isso, meu amado. E o mundo fala que a gente é louco de adorar um Deus desse. Um Deus que mandou o bom pastor, um Deus que derramou o Espírito Santo, tudo isso para poder não nos deixar perder. O bom pastor é para nos guiar pelo caminho correto, para a gente não desgarrar, para a gente não desviar. O Espírito Santo é para iluminar nossa mente, trazer luz ao nosso entendimento e nos limpar, nos varrer. E em todo momento, o Pai está lá, no trono de glória, esperando que um filho se arrependa, para que haja regozijo no céu. É interessante, meu amado, que aqui não tem nenhum lugar que fala que o pai fez alguma coisa assim, enquanto o filho estava perdido, além do que já tinha sido feito. Deus não precisa fazer mais nada, meu amado, para salvar aquele que quer ser salvo. Ele já deu o filho, ele já derramou o Espírito Santo. Agora o pai está esperando que as pessoas se arrependam para a salvação. Glória a Deus por sua vida, meu amado. Glória a Deus por você que está ouvindo essa pregação, que já reconheceu que era um filho que se perdeu. No versículo 21 diz assim: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O filho reconhecia o estado que ele estava. Ele não queria mais, meu amado, do que a posição que ele tinha. Ele não queria mais. Assim, o Senhor não precisa me chamar de filho, só apenas me aceita de volta na tua casa. Me trate como um empregado, porque eu sei que o Senhor é bondoso com seus empregados.
O Senhor era bondoso comigo, Pai, e eu não reconhecia. O Senhor cuidava de mim e me protegia, mas eu não te ouvi. Eu quis aproveitar o mundo. Eu quis olhar o que o mundo oferece. Quantas pessoas estão assim, meu amado? Quantas pessoas na igreja estão desse jeito? Atrás das borboletas coloridas, das ideologias, dos pensamentos. Ignorantes em si mesmo, sem poder entender o que Deus fez por eles. Aí no versículo 22, né? O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, ou seja, restituiu a posição, né? O anel era o reconhecimento de que ele foi aceito como filho, e sandália nos pés. Você não é um empregado, você não é um escravo, você é o meu filho. Amém? Aí, meu amado, nós vamos aprender um pouquinho mais. Ele fala assim, se a ovelha causa regozijo no céu, né? Se a dracma ajada causa regozijo diante dos anjos de Deus, aqui diz assim que um filho que volta para casa é motivo de regozijo entre os homens, além do céu. Aí diz assim no versículo 23, trazei-me também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto em pecados e delitos, como diz a palavra lá em Efésios. Nós estávamos mortos em pecados e delitos, e fomos em Cristo Jesus ressuscitados. Aí ele fala assim, reviveu, estava perdido e foi achado. A ovelha foi achada, a dracma foi achada. Amém? O Espírito Santo iluminou. Cristo já fez a redenção. Então já completou a obra. Agora ele só precisa ser recebido de volta como filho. Então põe a roupa nele, põe o anel nele, põe a sandália nele. Aí, versículo de número 25. Aqui Jesus volta a falar dos judeus. Aqui Jesus volta a falar dos religiosos. O filho mais velho, meu irmão. Se o filho mais novo, aqueles que não têm experiência, preste atenção aqui na metáfora, na alegoria que Jesus está falando. O filho mais moço significa uma pessoa que não tem experiência. O filho mais velho é aquele que tem experiência. Ele está falando dos judeus que já tinham experiência com Deus. Meu amado, os judeus eles sabiam da história que o Mar Vermelho se abriu, que os antepassados deles saíram com poder e glória pela mão do Senhor do Egito. E eles viram as guerras de Davi, eles viram a terra prometida sendo tomada por Josué. Eles sabiam das histórias, que eles tinham ido para a Babilônia porque haviam se distanciado de Deus. Eles sabiam, eles tinham experiência. O filho mais moço é aquela pessoa que não tem muita capacidade, que ainda são os gentios. É uma figura dos gentios. Aí preste atenção no que vai acontecer aqui. Nós já estamos terminando, viu, meu amado? Ora, o filho mais velho estivera no campo, trabalhando para o pai. Estava trabalhando para o pai, cuidando das coisas do pai, amém? Estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Eu não sei se essa casa era uma casa festiva, né? Tem casa que tem festa sempre, né? Mas aquela festa chamou a atenção dele. Opa, tem um negócio diferente aí. Era uma festa que ele não estava acostumado. Aí diz assim, ouviu música e as danças. Era uma festa, meu irmão. A festa que acontece no céu quando um pecador se arrepende. A gente tem que aprender a fazer festa na terra, quando as pessoas encontram com Cristo. Amém? Aí diz assim, versículo 26, chamou um dos criados e perguntou. É a mesma pergunta que eles fizeram para os discípulos. Por que o seu mestre se assenta com os publicanos e pecadores? Aqui Jesus está fazendo tipo um trocadilho. Chamou um dos criados do pai e perguntou o que era aquilo. Que é isso? Por que seu mestre está sentado com publicano e com pecadores? Só que aqui era a festa, né? Chamou um dos criados e perguntou-lhe, o que era aquilo? E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho, preste atenção nisso aqui, meu amado, cevado, porque recuperou com saúde. O pai estava feliz, porque aquele filho não havia morrido. Chegou o mais fundo que uma pessoa pode chegar, mas não morreu. Sabe por quê, meu amado? Porque se uma pessoa morrer sem arrependimento, já não há mais salvação. Preste atenção na resposta aqui.
seu filho, o seu irmão voltou com saúde. Enquanto, meu amado, imagina a pior pessoa, eu não conheço muita gente aqui, meu amado, na comunidade, mas imagina aquela pior pessoa que você olha e fala assim, isso aqui, só graça. Imagina ele entrando na igreja, se não é motivo, meu amado, aceitando Cristo como Salvador, sendo transformado e sendo restaurado, se não é motivo de regozijo. O maior milagre para mim, meu amado, não é uma pessoa morta ressuscitar. Para mim não é. O maior milagre para mim não é um aleijado se levantar. O maior milagre para mim é um pecador de verdade, que reconhece que precisa de salvação. Porque o que tá sendo falado aqui é isso. Porque enquanto há vida, há esperança. Porque depois que morrer, diz a palavra, só vem o juízo. Aí já não adianta a redenção de Cristo. O Espírito Santo já não tem mais nada para fazer. E o pai já sabe que o filho não vai voltar para casa. Vai chegar diante do tribunal, diante dele. Aí diz assim, versículo 27, e ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E o filho mais velho se indignou, e não queria entrar na casa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. No capítulo 23 de Mateus, você vai ver um discurso duro de Jesus contra os fariseus, os saduceus e os escribas, onde ele chama várias vezes eles de hipócritas, raça de víboras. E tem uma parte lá que chama a atenção, que fala assim, vocês correm não sei quantos quilômetros para fazer um prosélito, que é converter uma pessoa ao judaísmo. Mas vocês impedem que muitos cheguem à salvação através de mim. Esse filho aqui, preste muita atenção, meu amado. Esse filho aqui se indignou, porque o irmão dele havia voltado, e o pai o recebeu. Isso representa muitas vezes os crentes, meu amado, que acham que as pessoas lá fora, como eu falei, imagina a pior pessoa dessa comunidade aqui se convertendo. E aquela pessoa assim, puxa vida, aquela pessoa não merecia salvação. Ele devia morrer. E muitas vezes nós pensamos assim, meu amado, deixa eu só falar uma coisa, que nem todo mundo vai ser salvo, amém? A Bíblia deixa claro, nem todo mundo vai ser salvo. Mas enquanto todos estão vivos, há sim a possibilidade de todos serem salvos, amém? Vou repetir para você entender, nem todo mundo vai ser salvo, porque nem todo mundo vai aceitar a salvação em Cristo Jesus. Mas enquanto todos estiverem vivos, até no último momento de vida deles, suspirando numa cama, num leito, ou numa cruz, como aquele ladrão, há esperança de salvação, se ele crer e se arrepender. E isso indigna a gente, né? Ah, mas eu estou aqui tanto tempo na igreja, aqueles trabalhadores, a parábola dos trabalhadores. Chamam um para trabalhar 9 horas da manhã, um meio-dia, um 3 da tarde, um 5 horas da tarde, faltava 1 hora para acabar, 6 horas de acabar o serviço. Aí, na hora que começou a pagar dos que começou às 5 horas da tarde. Aí deu o que ele tinha prometido para os de manhã, ele pagou os das 6 horas. Aí aqueles que chegou para ele, nossa, agora nós vamos ganhar mais. Assim é muito crente. Ah, porque eu estou mais tempo na igreja, porque eu jejuo mais, porque eu vou no monte, mas porque quando eu chegar no céu, meu galardão vai ser desse tamanho. Vai ser o maior de todos. Ele vai andar lá até pesado por causa do galardão. Meu amado, o sangue que foi derramado por mim, é o mesmo tanto que foi derramado por você. Foi todo o sangue de Cristo. O preço já foi pago. É claro que há diferença sim, meu amado. Se você teme a Deus, se você é fiel a Deus, se você busca a Deus, se você ora, se você tem prazer de ler a Bíblia, Ele tem mais compromisso com você do que os outros que não fazem isso. Lembre-se do filho mais moço. Ele tinha compromisso com o filho mais velho, porque o filho mais velho estava em casa. É o que ele vai responder aqui. O filho mais moço foi embora, ó. Eu não tenho como. Você escolheu sair. Você escolheu estar distante. Muitas pessoas na igreja escolhem estar distante de Deus e querem ter o mesmo tratamento daqueles que são fiéis a Deus. Não é. Deixa eu falar algo para você, não é. Sem fidelidade, meu amado, a Deus, você não pode ver a fidelidade de Deus na sua vida. Aí o pai vai responder assim para ele. Indignou-se, porém o pai procurava conciliar. Aí o pai falou assim, você não está entendendo, seu irmão estava morto. Seu irmão, olha, ele voltou com saúde, olha lá. Quando ele chegou aqui, ele estava fedendo chiqueiro, não estava descalço, maltrapilho, cabelo por cortar. Você não precisa ver as unhas dele, cheio de coisa de chiqueiro na unha. Olha lá como que ele está agora. E o filho mais velho indignado. Presta atenção agora. Aqui que está o segredo do filho mais velho. 29. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, religiosidade.
Ele estava... O que o filho mais novo teve coragem de pedir, que era o direito dele, legal, a legalidade, eu tenho direito a uma parte da herança, me dá a herança. O mais velho não teve coragem. O filho mais moço foi até mais corajoso, se você for entender o que Jesus está falando aqui, porque pediu e se afastou. Esse aqui não, ele estava ali, mas não tinha coragem. Ele queria, mas não pediu. Amém? Os irmãos estão entendendo? Ele queria, mas não pediu. Por quê? Porque olha só o que ele vai dizer. Que te sirvo, tem jamais transgredido uma ordem, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Ele queria fazer festa com os amigos, mas não com o pai. Ele queria um cabrito para celebrar e fazer música e dançar com os colegas, assim como o filho mais moço foi fazer. Por isso que o filho mais moço, de certa forma, foi mais corajoso. Assim são muitos dentro da igreja, meu irmão. Fica olhando lá fora e fica falando da vida dos outros, que está fazendo de errado. Mas, na realidade, o desejo dele era fazer igual. Era pegar o cabrito e ir lá fazer churrasco com as pessoas do mundo, e não com o pai. Só que nós podemos fazer festa com Deus, porque nós fomos perdoados. Nós fomos perdoados. O preço já foi pago. Muitos na igreja, meu amado, sentem ciúmes e inveja das pessoas do mundo, porque ele vê um peso de legalidade. Esse filho aqui era um legalista. Ele fazia as coisas por obrigação e não por amor ao pai, não por honra ao pai. Os irmãos estão entendendo o que está falando? Ele está falando aqui dos judeus. Se o filho mais novo representa os publicanos, as meretrizes, os pecadores, os gentios que eles tanto detestavam, os judeus, o mais velho representava eles com toda a legalidade, a ponto de Deus ter que tirá-los do plano, para que o plano da salvação alcançasse os gentios, porque eles eram um empecilho. Aí diz assim, já estou terminando, versículo 30, vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, com meretrizes, aí você já sabe o caminho que o mais novo pegou, né? Tu mandaste matar para ele o novilho cevado, o Senhor deu o melhor que nós tínhamos para ele, porque o filho se arrependeu. Esse camarada aqui, meu amado, é aquelas pessoas que estão tanto tempo na igreja e sequer se arrependeram de verdade. Estão com medo do castigo e não por causa do amor do Pai. Estão porque reconhecem, e eu não estou falando aqui, meu amado, que o amor de Deus é permissivo. Não estou falando aqui não, em nome de Jesus. O amor de Deus não é condescendente com o pecado, não. Preste atenção que ele deixou o filho mais moço embora sofrer e ficou esperando, não foi atrás, até ele reconhecer que estava errado. Assim é Deus. Deus não é condescendente com o pecado de ninguém. O pai não mandou ajuda para o filho, o pai não mandou procurar o filho mais moço, e o mais velho aqui não entendia que ele tinha direito a tudo, só precisava ter amor de verdade pelo pai. Ele não precisava pedir para o pai o cabrito cevado. Ele podia pegar o cabrito cevado. Ele podia aproveitar. É isso que o pai vai responder para ele aqui. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. O único problema é seu que você não sabe aproveitar. Você tem medo de mim e não sabe me pedir quando precisa. Assim é muitos crentes na igreja, meu amado. Assim é muito cristão que não sabe aproveitar toda a graça, toda a bondade e toda a fidelidade de um pai amoroso. Fique de pé no seu lugar. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, meu irmão. Amanhã eu vou compartilhar, tem vários textos, versículos bíblicos, que vai substanciar tudo que eu falei aqui com base bíblica. E eu gostaria muito que você lesse e meditasse, e que você olhasse, meu amado, quando você abrir o capítulo 15 de Lucas, olhasse de uma forma diferente para essas parábolas. Deus falou ao seu coração? Esqueça agora quem está do seu lado, olhe para o seu coração. Que tipo de filho que você está sendo? O filho mais moço que quer aproveitar a vida e de vez em quando olha lá para o mundo lá fora e fala assim, puxa vida, a gente podia estar fazendo aquilo, olha, que lá não tem problema não. Você é o filho mais velho? Aquele que tem tudo diante de si, mas não tem coragem de pedir ao Pai de amor. Senhor, obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é uma verdade plena que quebra, Senhor, os nossos corações duros.
É ela que arrebenta, Senhor, a porta dos calabouços mentais, nos trazendo a verdade e nos levando, Senhor, em submissão a Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos deu a redenção em Cristo. Ele já veio nos buscar. Ele já veio buscar a ovelha perdida, e eu já fui uma ovelha perdida. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a mulher que perdeu a dracma, Senhor, e ela foi procurar. Ela tinha, Senhor, ali a grinalda, Senhor, com 10 moedas, e ela perdeu uma e procurou. O Espírito Santo um dia me procurou, acendeu a candeia na minha mente, acendeu, Senhor, para poder limpar até me achar, e obrigado que ela achou a minha alma. O Espírito Santo achou o meu coração. Obrigado porque essa obra já foi feita e eu te louvo por isso. Obrigado, Senhor, porque eu estou na Tua casa. Eu não sou, Senhor, como um filho mais velho que não sabe que pode aproveitar o que o Senhor tem, mas eu sei o que eu posso aproveitar que está na Tua casa. Não é o que eu trago para dentro da Tua casa, mas é tudo aquilo que está na Tua casa, que te pertence e o Senhor dispõe para nós em Cristo Jesus. Senhor, que essa mensagem possa ficar na mente e no coração de cada um que está aqui. Que essa mensagem, Senhor, de redenção, de santificação, de restauração, de amor demonstrado pelo Pai, possa ficar na nossa mente e de todos aqueles que nos ouviram nessa noite. E, Pai, assim sendo, possa frutificar para a glória do Teu nome. Não a nós, Senhor, ao Teu nome dai glória. Obrigado, Senhor, por essa noite. Que tenha sido agradável a Ti a nossa presença diante do Teu altar. Que os nossos louvores tenham sido, Senhor, de lábios que confessam realmente o Teu nome, com sinceridade de coração. Que essa semana seja uma semana abençoada para nós, para as famílias que estão aqui representadas, Senhor, para aqueles que não puderam vir, para aqueles que estão assistindo essa live. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, Pai, de uma forma tremenda e poderosa, nos revelando a Tua vontade e a Tua verdade. Que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a nossa vida hoje, até que Ele venha. E toda a igreja diga, cumprimente seu irmão, uma semana abençoada.